Olá, pessoal! O que você vai ouvir agora não é apresentado como crença, doutrina espiritual ou revelação religiosa. Trata-se de um relato construído a partir de testemunhos, registros indiretos e documentos que, segundo diversas fontes, foram ocultados por séculos. Uma história que, se for verdadeira, muda completamente tudo o que aprendemos sobre o nascimento de Jesus Cristo. Tudo começa em outubro de 2023, numa tarde comum no sul do Novo México. Oscar Pedro, um jardineiro de 58 anos, trabalhava havia mais de 3 décadas cuidando do antigo cemitério da cidade de Las Cruces. Era um homem simples, católico praticante, sem qualquer histórico de fanatismo ou interesse por teorias conspiratórias. Sua vida girava em torno de 3 coisas: o trabalho silencioso entre túmulos, o café da manhã com a esposa e a missa dominical na igreja de Santa Ana. Naquele dia específico, o céu estava limpo. O calor típico do deserto era cortado por um vento seco, e o som dos passarinhos misturava-se ao leve arrastar do ancinho de Oscar entre as folhas. Ele estava podando roseiras em uma área antiga do cemitério, onde os túmulos de mármore branco estavam desgastados pelo tempo e os nomes quase ilegíveis. De repente, sentiu um cheiro estranho. Não era madeira, nem queimado, mas algo metálico, cortante, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Parou o que fazia e, por instinto, respirou fundo, tentando entender de onde aquilo vinha. Então percebeu algo ainda mais incomum, um zumbido grave, vindo de baixo da terra, como se o próprio solo estivesse vibrando. Movido por uma inquietação que ele mesmo não compreendia, começou a seguir o som. Passou por mausoléus de pedra, cruzes de ferro retorcidas e anjos de concreto cobertos de musgo. Chegou até uma área esquecida, junto à cerca que separava o cemitério do deserto aberto. Era ali que estavam as lápides menores, muitas infantis, enfeitadas com brinquedos desbotados e bichinhos de pelúcia já tomados pelo sol. E foi nesse ponto que viu algo estranho, parcialmente coberto pela areia fina que o vento soprava constantemente. Não era um caixão, nem parte de um monumento funerário. Era algo totalmente fora do lugar. A princípio pensou que fosse parte de algum maquinário ou carcaça de veículo, mas logo descartou essa ideia. O objeto estava quase enterrado, mas sua superfície refletia a luz com um brilho que lembrava óleo sobre água. Não havia rodas, nem janelas, nem soldas visíveis. O metal era liso, contínuo, e parecia pulsar levemente sob a luz do fim de tarde. Oscar se aproximou com cautela, o coração acelerado, tentando entender o que estava diante de seus olhos. O zumbido cessou de forma abrupta, e nesse instante, o silêncio ficou tão absoluto que ele sentiu o som do próprio sangue nos ouvidos. Foi então que escutou uma voz fraca, abafada, pedindo ajuda. Oscar olhou em volta, mas não havia ninguém. A voz vinha do objeto. Não era espanhol, nem inglês, mas ele compreendia. As palavras surgiam em sua mente com clareza, como se fossem parte de uma memória antiga. Sentiu o corpo gelar. Pensou em correr, mas algo o impedia. Havia um apelo verdadeiro naquela voz. Contra o impulso do medo, ajoelhou-se e começou a retirar a areia com as mãos, até que percebeu uma linha fina na estrutura metálica, como um contorno quase imperceptível. Assim que seus dedos tocaram essa linha, o objeto respondeu. Uma parte da superfície se abriu suavemente, sem ruído, como se obedecesse ao seu toque. No interior, uma luz tênue revelou uma figura caída, encostada em uma das paredes internas. Não era o que ele esperava. A criatura tinha traços delicados, pele pálida e translúcida, e usava uma espécie de túnica feita de fios metálicos que se entrelaçavam como uma malha viva. Os olhos eram grandes, dourados, e expressavam uma dor profunda, quase insuportável. Havia um ferimento em seu lado, de onde escorria um líquido azul espesso. Oscar recuou, chocado. Mas, de novo, a voz surgiu em sua mente, mais fraca agora, pedindo ajuda. A criatura não se movia com agressividade. Pelo contrário, mal conseguia manter os olhos abertos.
Ele respirou fundo, se aproximou novamente e tentou falar, mesmo sem saber o que dizer. A resposta veio por meio de imagens que surgiram em sua mente, como memórias que não eram suas. O ser se apresentou como um vigilante, alguém que havia acompanhado a humanidade desde os tempos mais remotos, observando, guiando e protegendo sem interferir diretamente. As visões que recebeu a seguir foram como um turbilhão. Viu figuras descendo do céu em veículos luminosos, tocando o solo em regiões montanhosas do Oriente Médio. Viu uma jovem chamada Maria, sozinha no campo, olhando para as estrelas com os olhos cheios de temor e esperança. E então, seres que não se pareciam com os anjos descritos nas Escrituras, mas sim com viajantes de outros mundos, cercaram-na com uma luz intensa. A sensação era de reverência, não de violência. Tudo parecia envolvido por um silêncio sagrado, como se aquele momento fosse protegido por algo muito maior. A criatura explicou que a concepção de Jesus não foi fruto apenas de um ato espiritual. Segundo ele, aquilo que a Igreja descreve como a descida do Espírito Santo foi, na verdade, uma intervenção direta desses seres, enviados por uma consciência superior que os humanos chamam de Deus. Disse que Maria aceitou voluntariamente, com plena consciência do que aconteceria. O processo de concepção foi feito por meios científicos avançados, que os textos da época tentaram descrever com a linguagem limitada que possuíam, acabando por associá-lo a milagres ou símbolos divinos. Oscar mal conseguia respirar diante do que ouvia e via. As imagens continuavam a ser transmitidas direto em sua mente, como se o vigilante não tivesse tempo para explicações verbais. Viu pergaminhos sendo escritos, outros sendo destruídos. Viu concílios decidindo o que deveria ou não ser incluído nos evangelhos. E viu pessoas como ele, comuns, tendo vislumbres dessa verdade e sendo silenciadas por séculos. As palavras que escutou eram claras. A verdade foi simplificada para que pudesse ser controlada, mas ela continua viva nos corações que buscam sem medo. O ser parecia enfraquecer a cada segundo. Sua pele tornava-se ainda mais translúcida e a luz interna de seu corpo oscilava. Disse que seu nome era Saquiel e que ele fora um dos 7 vigilantes mencionados em antigos textos hebraicos, mais tarde retratados como arcanjos em tradições posteriores. Seu papel era observar e proteger, mas também preservar a verdade, mesmo que apenas por meio de fragmentos deixados em pessoas dispostas a ouvi-la. E agora, cabia a Oscar guardar essa verdade, mesmo sem nenhuma prova física que pudesse mostrar. A expressão de Saquiel mudou, suavemente. Era uma mistura de dor, alívio e aceitação. Seus olhos ainda fixos em Oscar transmitiam algo que nenhuma palavra poderia conter. Então, lentamente, seu corpo começou a emitir um brilho cada vez mais intenso. O líquido azul que escorria de seu ferimento evaporava ao contato com o ar, transformando-se em pequenas partículas que desapareciam no ambiente. O cheiro metálico no ar aumentou por um breve instante e depois cessou por completo. O zumbido não voltou. Tudo estava em silêncio outra vez. Oscar permaneceu ajoelhado por longos minutos, sem conseguir se mover. O que acabara de testemunhar parecia mais um delírio do que qualquer outra coisa. Mas sua mente, ainda carregada pelas visões, sabia que não era imaginação. Saquiel desaparecera diante de seus olhos, sem deixar vestígios. A abertura no objeto se fechou sozinha, e em poucos segundos a estrutura começou a se afundar na areia, como se nunca tivesse estado ali. Quando tudo terminou, restava apenas ele, sozinho diante do deserto, com as mãos sujas e o coração em desordem. Nenhuma marca, nenhuma evidência, apenas sua memória, pulsando como um eco intenso de algo que jamais poderia ser contado sem parecer loucura. Oscar levantou-se devagar, ainda atordoado. Sentia-se exausto, como se tivesse vivido dias em poucos minutos. Olhou ao redor e percebeu que o sol já estava se pondo, tingindo o céu de laranja e púrpura. A paz do cemitério contrastava com o que acabara de acontecer.
E naquele fim de tarde, entre lápides esquecidas e brinquedos abandonados, a vida de um homem comum havia sido atravessada por um segredo milenar. Ele caminhou lentamente de volta para a entrada do cemitério, tentando encontrar explicações racionais. Pensou em contar à esposa, ao padre, aos vizinhos, mas quem acreditaria? Aquela criatura, aquele ser chamado Saquiel, havia confiado nele algo que parecia grande demais para carregar sozinho. Ainda assim, algo dentro de si dizia que aquilo não era o fim, mas apenas o começo. Porque certas verdades, mesmo quando esquecidas por milênios, sempre encontram uma forma de voltar à luz. Oscar não voltou para casa naquela noite. Em vez disso, caminhou até a igreja de Santa Ana, a mesma onde frequentava missas desde a juventude. O lugar estava vazio, exceto pelo padre Miguel, que terminava de apagar as velas do altar. Ao vê-lo, o padre notou seu estado, a roupa coberta de terra, os olhos arregalados e um silêncio pesado no rosto. Antes mesmo de Oscar dizer qualquer coisa, Miguel lhe ofereceu água, sentou ao seu lado e, com uma calma inquietante, disse: "Você viu algo, não foi?" Aquela frase, dita sem ironia ou julgamento, foi o suficiente para fazê-lo desabar. Com a voz ainda trêmula, Oscar contou tudo. Cada detalhe, desde o zumbido, o objeto enterrado, a abertura, até o encontro com Saquiel. Esperava ser chamado de louco. Mas o padre não o interrompeu uma só vez. Quando terminou, o silêncio se prolongou por alguns segundos, até que Miguel se levantou. Foi até um armário trancado nos fundos da igreja e retornou com uma pequena caixa de madeira envelhecida. Dentro dela havia anotações antigas, cartas amareladas e uma fotografia desbotada de uma mulher em hábito religioso. "Ela se chamava Irmã Verônica", disse Miguel. "Foi a primeira a me contar algo semelhante, muitos anos atrás." O padre então revelou que, ao longo das décadas, várias figuras da igreja haviam tido experiências parecidas. Visões, encontros, sonhos detalhados com seres que se identificavam como vigilantes. A maioria foi desacreditada, transferida ou morreu em circunstâncias jamais esclarecidas. Ele próprio havia presenciado fenômenos estranhos durante sua formação, mas sempre foi orientado a esquecer, a aceitar que certos mistérios pertenciam somente a Deus. Com o tempo, percebeu que existia uma rede clandestina de religiosos e estudiosos que investigavam esses relatos fora das estruturas oficiais do Vaticano. Nos dias seguintes, Oscar percebeu que estava sendo vigiado. Homens em carros escuros estacionavam perto do cemitério. Estranhos batiam à sua porta, fingindo ser do governo, e chamadas anônimas passaram a incomodar sua esposa. Em uma delas, uma voz fria afirmava que ele precisava de ajuda psiquiátrica. Em outra, um aviso direto: "Se você se importa com sua família, esqueça o que viu." Foi quando ele decidiu fugir. Com a ajuda de Padre Miguel, foi conduzido até El Paso, onde encontrou uma rede de apoio liderada por pessoas que também haviam tido experiências semelhantes. Entre elas, uma mulher chamada Helena Vasquez. Helena era arqueóloga, especializada em textos bíblicos e inscrições pré-cristãs. Durante anos, havia buscado ligações entre os relatos de visitas celestes e descrições tecnológicas em culturas antigas. Assim que ouviu o relato de Oscar, ficou em silêncio por minutos. Depois, mostrou a ele manuscritos do Mar Morto que mencionavam luzes vindas do céu, anjos com roupas de bronze brilhante e vozes sem boca. Apontou também trechos do livro de Enoque, onde os vigilantes eram descritos como mestres do conhecimento, que desceram à terra para guiar a humanidade, mas foram depois amaldiçoados por exporem verdades demais. Juntos, Oscar e Helena seguiram para uma escavação próxima a um antigo mosteiro em ruínas, na Galileia. Lá, segundo registros secretos, estaria enterrado um artefato metálico semelhante ao que Oscar havia encontrado. Durante as buscas, encontraram inscrições em aramaico que falavam de uma concepção pela luz do Altíssimo e de visitantes das estrelas que trouxeram a semente da promessa. A linguagem era simbólica,
mas Helena mostrava como os termos poderiam indicar algo mais literal. Ela acreditava que muitos textos religiosos haviam sido interpretados apenas como metáforas por limitações culturais da época. Enquanto isso, em diversas partes do mundo, relatos de objetos luminosos no céu começaram a se multiplicar. Cidades como Roma, Tóquio, Istambul e Cidade do Cabo reportavam avistamentos simultâneos de formações de luzes que pairavam em silêncio, sem agressividade, e depois desapareciam. A imprensa, inicialmente cética, passou a cobrir os eventos com urgência. Governos se reuniram a portas fechadas e rumores sobre vazamentos de arquivos secretos voltaram a circular. Nesse contexto de tensão, Oscar decidiu que não poderia mais permanecer em silêncio. Se a verdade lhe foi confiada, então deveria ser contada, doa a quem doer. A revelação veio em uma conferência internacional organizada por dissidentes da ciência e da fé. Diante de dezenas de câmeras e centenas de jornalistas, Oscar relatou sua experiência com calma e convicção. Não pediu que acreditassem, apenas contou. No instante em que terminou seu relato, as luzes da cidade oscilaram. O céu escureceu por segundos, e então pontos brilhantes surgiram sobre o local do evento. Não eram aviões nem drones. Moviam-se de forma coordenada, em silêncio absoluto, formando figuras geométricas no céu. Em seguida, desapareceram tão rápido quanto surgiram. O impacto foi imediato. O mundo reagiu em choque, mas também com uma estranha serenidade. Líderes religiosos se dividiram. Alguns acusaram o evento de ser uma farsa satânica. Outros disseram que aquilo apenas confirmava que o universo é obra de uma inteligência suprema maior do que jamais compreenderemos. O Vaticano permaneceu em silêncio por semanas, até que uma nota oficial reconheceu que existiam registros milenares sobre os vigilantes, mantidos sob sigilo para preservar a fé dos simples. Sol diz, foi uma declaração que dividiu opiniões, mas abriu espaço para um diálogo que nunca antes havia sido permitido. Oscar, por sua vez, não buscou fama nem reconhecimento. Recusou entrevistas pagas, ofertas de editoras, convites para programas de televisão. Voltou para sua casa, retomou o trabalho no cemitério e passou a cultivar flores com ainda mais cuidado. Mas algo em seu olhar havia mudado. Quando contemplava o céu estrelado, já não via apenas um firmamento distante. Via uma memória, uma promessa e uma verdade que, por mais que tentem esconder, sempre encontrará alguém comum o suficiente para ter coragem de contá-la.